Há 17 anos, o Plano Real ainda dava seus primeiros passos e ninguém sabia ao certo se o país iria superar de fato a inflação e seguir no rumo de crescimento. Mas esse professor de matemática resolveu criar um negócio na área educacional e saiu na frente ao mirar um público específico, a classe média dos grupos B e C. A faculdade, de apenas 240 alunos, cresceu e hoje é o maior grupo educacional do país. Conta com mais de 300 mil alunos e um valor que supera a casa dos bilhões de reais. No Ser Empresário dessa semana, a gente conversa com o criador da Anhanguera Educacional, Antônio Carbonari, ou como é mais conhecido, Professor Carbonari. Carbonari, você é referência em empreendedorismo e chegou a ganhar até alguns prêmios por causa disso. Qual seria a definição de ser empresário para você? Olha, veja bem, eu acho que empresário é todo aquele que empreende, que faz, que quer fazer. Eu venho de uma família de comerciantes e empresários, né? O meu avô, o Antônio Carbonari, foi o primeiro criador da uva rosada do mundo, a uva Niagara, aqui em Jundiaí. Meu pai foi dono de armazém, de atacado e varejo durante 60 anos. Então eu me criei entre o estudo e o balcão de um armazém, fazendo comércio, trocando mercadorias, enfim. Eu tenho na veia esse sangue um pouco mais comercial, um pouco mais empreendedor, né? E isso faz com que você empreenda, crie, organize, né? A questão de empreendimento está na minha veia desde menino, né? O aspecto comercial de querer fazer. Agora, essa mania de querer fazer, eu acho que é uma coisa também inata, né? Independente do treinamento, da vontade, é alguma coisa que está no DNA também. A gente vê que a minha família sempre foi muito empreendedora, então eu acho que eu saí por essa veia aí. Mas é isso, empreender, ao meu ver, é conquistar novas fronteiras, é romper paradigmas, por exemplo, né? Eu sempre rompi a crença tradicional. Porque como matemático, todo mundo fala assim, bom, isto é possível, e eu perguntava, por que não? Mesmo o impossível, na hora de demonstrar um teorema, a gente fala assim, por que não? E a pergunta por que não inquieta todo empreendedor. E eu acho que é a vertente, é o sangue do empreendedor. O que é possível, faz. O que é impossível, por que não torná-lo possível? Então esse por que não é uma pergunta que me acompanhou a vida toda. Você mencionou que você foi pró-reitor, então você teve essa experiência de coordenação na área de educação. Mas por que você resolveu sair da sala de aula e dessa própria coordenação para abrir sua empresa e ter essa experiência de gestão? Veja bem, quando eu era pró-reitor da São Francisco, os frades franciscanos eram os mantenedores. E acho que pelo meu potencial, minha maneira de ser, até eu era bastante jovem na época, eles sempre me diziam, viu, você não vai montar uma coisa para você mesmo? Por quê? Aqui você não tem herança. Quando nós sairmos daqui, outros frades virão, outras mentalidades. E você? Isso aconteceu por volta de 1990. Foi quando eu resolvi criar a minha primeira faculdade. Foi na cidade de Leme, lá no interior do estado de São Paulo. O vice-prefeito, na época, Geraldo Macarenco, foi à minha casa e falou, olha, há 20 anos queremos uma faculdade para Leme e não conseguimos. Se nós dermos um terreno, alguma sala, algum prédio, você monta uma faculdade lá? Aí eu perguntei, é para montar para vocês? Ele falou, não, para você. Nós cedemos a infraestrutura e você monta. De 1990 até 1994, foi papelada no MEC, burocracia em Brasília. Em 94, nós criamos os primeiros 4 cursos. Direito, Administração, Ciências Contábeis e Tecnólogo em Processamento de Dados. Esses 4 cursos nós tínhamos aí 240 alunos. Você vê que em 94 agora nós passamos de 300 mil alunos, então foi uma curva excepcional, ascendente, sempre positiva. Então eles me deram esse conselho, eu falei, quer saber, eu vou reconstruir a universidade também. De que maneira? Novos currículos, derrubando paradigmas antigos. Os currículos da nossa universidade, do nosso grupo Anhanguera, não tem nem parecença com aquelas matérias antigas que eu estudei. É tudo novo, foi uma revolução. Por quê? Nós criamos o nosso currículo voltado para o mercado, não pelo desejo acadêmico dos professores, da ciência, né, da glória da academia. Não, aquilo que os alunos precisam. Então, se os nossos currículos foram feitos assim, diferente das outras universidades, nós já rompemos paradigmas. Fomos atacados, fomos até perseguidos. Mas os alunos começaram a crescer, 240, 800, 1.000. Quando foi em 99, nós tínhamos 10 mil alunos, quer dizer, um crescimento aí de 4 anos, 5 anos, 10 mil alunos. As escolas no Brasil hoje estão aí há 50 anos, não tem 5 mil alunos. Então, os alunos acreditaram, a empregabilidade aumentou. Opa, o nosso modelo é bom.
Bom, se é bom, por que não fazer escalável? Então, de Leme nós somos Valinhos, Valinhos, Pirassununga, Pirassununga, Jundiaí. Aí nos sentimos fortes e entramos em Campinas, que é uma cidade grande, universidades tradicionais, de bom nível. Hoje, Campinas, passamos de 20 mil alunos, é a maior da região. No mesmo modelo, escalável, currículos mais enxutos, pensando em quê? No jovem trabalhador. Aquele aluno que trabalha durante o dia e vai à noite para a faculdade. Esse era o nosso foco, que hoje chamam de classe C e D. Só que há 14 anos atrás, nós já tínhamos bolado o currículo para esse pessoal. Cansado, né? Às vezes sem almoço, sem janta. Quais foram os desafios nesse processo de sair da sala de aula e ter essa experiência de gestão? Quando você muda um paradigma, muitas pessoas ficam no antigo. Isso que significa? Elas têm que ser abandonadas ao longo do trajeto, infelizmente. Então você tem que pegar pessoas novas, novos treinamentos, em função de uma nova visão do próprio mundo da gestão, né? A gestão mundial mudou na década de 90 com o livro Reengenharia, né, do Hamel e do Champ. Reengenharia de processo, reengenharia de procedimentos, reengenharia de pessoas. Aquelas pessoas que não acreditavam que o mundo ia mudar, ficaram na onda de trás. Então, a questão da gestão é muito mais de pessoas do que de recurso financeiro. Porque recurso financeiro você empresta, você obtém através de ações, você faz algum milagre, alguma equação financeira e você consegue. Evidentemente que tem que fazer a gestão desses recursos também, né? Isso é muito importante. Ainda falando em desafios, por exemplo, a Anhanguera, desde que abriu capital em 2004, fez muitas aquisições, cerca de 34. Essas aquisições foram um desafio no sentido de unificar currículo? Veja, o grande desafio nosso era o seguinte, e era a nossa proposta ao mercado. Nós íamos crescer via crescimento orgânico ou via aquisições. O crescimento orgânico depende de quê? Do Ministério da Educação. Então tem época que demora 1 ano para você aprovar um curso, tem época que demora 2. Depende de uma burocracia estatal. Por melhor que sejam as intenções, o MEC hoje está mais rápido, mas demora. Então, o que nós fizemos? Nós desbalanceamos entre aquisições, que foi mais fácil, do que o crescimento orgânico. Então, esse é o primeiro fato. O segundo, como nós já tínhamos 10, 12 campos, com todos os currículos iguais, né? Quando eu digo igual, é assim, o curso de administração de uma cidade é igual em todas. Direito aqui é direito lá. Então, o que nós fizemos? Cada aquisição, nós temos hoje uma diretoria de expansão e integração. Tem 10 pessoas aí dentro. Pessoal, tem diretor, tem professores, tem contadores, tem financistas, né? O que é que eles fazem? A gente assume uma instituição, a única coisa que a gente faz é trocar o diretor. Porque alguém, como eu digo sempre, da cor laranja, que é a cor da Anhanguera. Todos os demais são retreinados, coordenadores, professores. E a partir do primeiro semestre, nós colocamos o nosso currículo. Então, nós não atrapalhamos as turmas que já estão em andamento. Primeiro semestre agora, depois primeiro, segundo, terceiro, etc. Por quê? Nós temos uma crença muito forte que o nosso currículo é altamente profissionalizado, com visão de mercado, de atendimento à necessidade social do aluno, do seu projeto de vida. Então, nós acreditamos muito no nosso currículo. Ele se modifica, evidentemente, em cada período, se moderniza, mas é nosso. O momento atual do setor ainda é de consolidação, de fusões e aquisições? Eu acho ainda que os próximos 2 anos, para consolidação, haverá muita aquisição. Eu acho que pode ser que ocorram fusões no futuro. O mercado ainda está se consolidando. Agora, vejam, 90% das instituições do Brasil são pequenas, hein? Não são grandes, 10 mil não. A maioria tem menos de 1.000 alunos. São instituições pequenas, cidades pequenas que querem se fortalecer. Eu penso assim, o mercado ainda está em consolidação. Evidentemente, tem 4 ou 5 instituições que são as consolidadoras do mercado. E a Anhanguera, graças a Deus, é a primeira delas. A Anhanguera hoje aposta muito na área de tecnologia, né? Você veja, da minha juventude para a sua, nós temos uma ponte quilométrica de cultura nova. Os meus netos conversam comigo pelo iPhone, pelo BlackBerry, né? E eu ainda sou do tempo que Apple e BlackBerry eram frutinhas, né? Hoje não são mais. Então, a geração mudou. E é importante a gente, mesmo brincando, dizer assim, a informação hoje está disponível. E uma educação hoje tem que fazer o quê? Ajudar na formação, não na informação. A informação está muito fácil. Depois do convênio Google Apps, então, nós vamos, até 2012, fazer uma revolução na área da aprendizagem. Acesso e aprendizagem. Acesso às aulas via smartphone. Eu vou dizer a você até uma coisa, nem notebook nós estamos pensando mais, viu? Nem tablet.
Nós estamos pensando já em smartphone. Por quê? Enquanto o aluno está no ônibus, na sua condução, ele pode acessar, fazer sua lição de casa, e isso tudo é minutado, é computado como atividade de aprendizagem. Então, o mundo está mudando, nós estamos na ponta da tecnologia hoje. Essa meninada que está vindo numa era digital. Se a era digital, e aí vai uma pergunta seríssima, quem será o professor ou a professora desse jovem que tem 2, 3 anos hoje? A atual normalista, pedagoga, se não tiver acesso a redes sociais, alta tecnologia de informação, não conseguirá dar aula para essas crianças. Então, a revolução tem que começar agora, nos cursos de pedagogia, licenciatura, letras, né? Matemática. Por quê? Se esse pessoal não tiver acesso a instrumentos tecnológicos, que eu chamo de facilitadores da aprendizagem, os professores serão atropelados.